Olá senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E hoje eu falarei sobre um tema um tanto quanto pesado, que é sobre churrascamento. E eu trarei aqui a minha perspectiva, que acredito eu que é de interesse de vocês escutar, porque quando eu fiz a postagem lá sobre o canal Maicon Santos, muita gente pediu para eu falar sobre esse tema, né, sobre churrascamento e tal. Eu não falarei o nome aqui para não dar problema, não frear o alcance do vídeo, né? Porque quando você fala determinadas palavras polêmicas, o algoritmo tende aí a diminuir a distribuição do vídeo. Mas todos sabem do que se trata. Então, o que acontece? O produtor em questão é o produtor Maicon Santos, que há rumores de que ele possa ter cometido mesmo o churrascamento, entretanto nós ainda não temos certeza. Porque já houve casos, né, não estou dizendo que é do rapaz, mas já houve outros casos de pessoas na machosfera que falaram que iriam tirar a própria vida, depois não fizeram isso. Então, nós não temos a certeza se o produtor realmente foi de base. Mas, enfim, é um tema que tem uma certa relevância, porque não é uma coisa que acontece pouco, né? Acontece com uma certa frequência. Então já houve outros produtores que fizeram o mesmo, já teve lá o caso do Corvos, teve o caso do canal Vazalando, que também tirou a própria vida. Teve o caso do Kavolski também, que era um outro produtor. Não era nem tanto assim, ele era mais um seguidor de alguns canais e também se churrascou. Então esses são os três casos que eu tenho conhecimento. Pode ser que tenha um outro aí que eu esteja me esquecendo, mas o vídeo em questão ele vem tratar sobre essa perspectiva do porquê que as pessoas às vezes querem tirar sua própria vida. E uma coisa que eu recebi até um comentário que eu parei para pensar e é verdade, que é o seguinte, essa questão do churrascamento, para mim, eu vejo com completa naturalidade. Assim. Eu não sou um cara que, meu Deus, trata isso como tragédia, não. E eu vou explicar o porquê. Eu acredito que é totalmente compreensível uma pessoa querer tirar a própria vida, porque o que acontece? Nós simplesmente somos regurgitados nesse mundo sem que alguém peça autorização da gente para nós estarmos aqui. A gente simplesmente existe, queremos ou não. E é muito fácil você falar para as pessoas agradecerem porque elas têm a vida quando você nasce num lar estruturado. É muito fácil quando você tem uma boa condição financeira, quando você não tem determinados problemas. É muito fácil você chegar nas pessoas e falar, olha, você deveria ser grato pela vida, entendeu? Que vida que essa pessoa tem. Então, assim, no caso do Maicon Santos, ele possuía muitos traumas de vida. E eu sei disso porque, além de eu ver uma ou outra postagem dele que aparecia para mim, eu não comentava no canal dele, mas eu via algumas postagens dele. Vídeo eu não assistia tanto não, porque não é o tipo de conteúdo que eu tenho consumido atualmente. Assim, eu tenho consumido mais conteúdos que me levam para cima. E o canal dele, ele tinha um ar um tanto quanto depressivo, porque era o estilo de produção do conteúdo dele. Então eu não assistia tanto assim os vídeos dele, mas as postagens eu lia bastante, né? E eu sei que nessas postagens ele falava que uma dessas postagens me chamou a atenção, aonde ele falava que ele viu a mãe dele cometer churrascamento na frente dele. Então, assim, provavelmente isso deve ter sequelado muito. E ele falava que ele era fruto de uma família disfuncional. Ele não falava tanto assim como era o núcleo familiar dele, mas pelo que ele dizia, era muito ruim. E ele não conseguia ter privacidade, então onde ele morava acho que na casa de alguns parentes, então ele não conseguia ter privacidade. Então o fato dele estar no subemprego, toda essa situação aí desse drama que ele já viveu, isso provavelmente deixou nele algum tipo de sequela. Deixou algum tipo de sequela. E isso aliado ao fato dele ter consumido muito conteúdo niilista, que é um conteúdo que tem a sua certa razão, mas que é um pouco perigoso você consumir esse conteúdo em demasia, porque ele tira basicamente a sua esperança completa. Então, boa parte da pílula negra, ele consiste em niilismo. Então, essa parte assim da tirar a esperança do indivíduo não ter amor, não ter apego pela vida, isso vem do niilismo. Então, esse tipo de conteúdo você tem que ter muito cuidado, porque na vida é necessário que você tenha alguns golpes para se apegar.
Se você não tiver nenhum, você realmente não consegue tancar esse mundo. Então, existe uma certa demonização dessa questão do corpo também, que eu acredito que seja deletéria. Então, o que acontece é isso. Eu vejo com naturalidade. Quando o indivíduo fala que ele quer tirar a própria vida, eu não vejo como essa tragédia toda. Eu entendo que no caso de algumas pessoas, elas não conseguem tancar essa existência, elas têm motivos para não tancar essa existência, tá? Apesar de eu não ver assim como essa tragédia toda, como meu Deus do céu, o cara quer, é porque o cara é doente, é porque não. O cara às vezes simplesmente tá vivendo uma vida de merda, entendeu? Eu mesmo já tive pensamentos assim também, pensamento de tirar minha própria vida. Só que era um tipo de pensamento que dava e passava. Eu já vivi épocas na minha vida que foram terríveis. Eu já vivi épocas que eu estava desempregado, que eu me sentia completamente desamparado, humilhado por pessoas da minha própria família. Isso é uma coisa terrível. Eu já me senti um inútil, porque quando um homem ele está sem trabalho, sem dinheiro, isso é a pior coisa que tem, entendeu? O homem ele tem que ter dinheiro, tem que ter o conseguir prover o seu próprio sustento. Isso é masculino. E quando você não consegue, você realmente se sente um merda, entendeu? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu passei aí por quase 3 anos onde eu fiquei desempregado, onde as minhas outras iniciativas que eu tentava fazer também não deram certo. Eu passei um período de perrengue. Graças a Deus, pelo menos da parte da minha mãe, eu nunca tive desamparo. Mas de outras pessoas da minha família, eu tive completamente. Então, assim, eu sou grato à minha mãe por esse período que ela me ajudou. Me ajudou e me ajudou muito. Meu pai também me ajudou. Me ajudou, então eu não posso ser ingrato com ele também, não. Me ajudou menos, mas me ajudou também. Mas quem segurou as pontas mesmo foi minha mãe. Então, assim, graças a Deus eu tive sorte nesse aspecto. Mas nem todo mundo tem. Eu entendo que nem todo mundo possui essa sorte. Então, se você que está me assistindo agora tem pensamentos de tirar a sua própria vida, eu lhe entendo perfeitamente, mas eu recomendo que você não faça isso. Eu recomendo que você não faça e eu recomendo que você tente uma maneira saudável de sair desse tipo de situação. Eu sei que muitas vezes as pessoas que elas estão a um passo de tirar a própria vida, elas já desistiram da vida há muito tempo, então elas não têm mais força para reagir. Elas já estão em estado catatônico, basicamente, perante as situações da vida. Elas não conseguem mais ter força para reagir. Então, são indivíduos que às vezes ficam ali no quarto vários e vários dias da semana, não tem vida social. Então, ela basicamente é um cadáver vivo, já desistiu da vida. E quando você está nesse tipo de estágio de maneira avançada, é meio complicado da pessoa ter volta. Eu digo até que a maioria não vai ter. Tá? Então não chegue nesse estado, não chegue. E para você não chegar nesse estado, basicamente você tem que pegar todas as alternativas que tem na sua vida. Isso inclui deixar de consumir certos tipos de conteúdo na internet que contribuam para você ficar para baixo. Mas basicamente para você não chegar nesse estágio, o que, é que você tem que fazer? Primeira coisa é você pedir ajuda psicológica, meu amigo. Não existe você achar que você vai sair desse tipo de situação. Às vezes você enfrenta uma depressão, às vezes você tem uma depressão que é crônica, às vezes foi alguma coisa na sua vida que despertou esse gatilho depressivo. Então, o que você tem que fazer primeiro é se tratar psicologicamente. A gente tem um terapeuta aqui na nossa comunidade que é o Kodama, você pode tentar com ele, ou se você não conseguir com ele, você pode tentar também com algum neurologista, algum psicólogo na localidade onde você mora e tenta expor para ele os seus dramas. Só que eu digo de antemão, é mais complicado porque os dramas masculinos, eles geralmente são muito subestimados aqui na nossa sociedade. Então quando você é homem, as pessoas meio que cagam por seus dramas, entendeu? Você vai ter ali um psicólogo, um cara que vai falar só coisas genéricas, coisas do tipo, você tem que fazer tal coisa, blá blá blá, não sei o que, vai tentar meio que minimizar o seu problema. Então, eu recomendo que vocês procurem ajuda com o Kodama, tá? Hoje em dia ele está com o nome aí de Plaiter Pontes, né? Ele se identifica por esse nome, mas é o antigo Kodama aqui da nossa comunidade. Ele é um terapeuta muito bom e eu recomendo que vocês peçam a ajuda dele. Tá? Prestem uma consultoria com ele, essa é a primeira coisa. Se vocês não quiserem, não conseguirem, então tentem com algum terapeuta da cidade de vocês, da localidade de vocês, tá? Mas eu recomendo que vocês vão tentar ir com o Kodama primeiro, que ele é focado mesmo nos dramas masculinos. Enfim, procurem ajuda, tentem tratar essa questão psicológica. E em segundo lugar,
não consumam tanto conteúdo que piore a situação de vocês, tá? Não ignorem completamente os golpes na vida de vocês. Então o que eu tenho para falar basicamente é isso. Não deixem essa situação chegar no estágio grave, porque se chegar no estágio grave de tristeza, de depressão, tem um estado que basicamente o indivíduo não consegue mais ter volta. Quando você chegou na apatia total, assim, que você não consegue mais, é como se você estivesse se afundando na areia movertiça, entendeu? Você vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando. Chega uma hora que você está tão afundado que você não consegue mais voltar. E não volta mais, você só se afunda, se afunda, se afunda, se afunda mais e mais e mais. Então é isso, se você sente que você está em uma situação que está te levando para baixo, que você está infeliz, tente tratar isso no começo, não deixa piorar não. Porque eu vejo que tem muitos caras que eles vão deixando, eles passam anos nessa situação. E que situação é essa? É situação de desmotivação completa pela vida, situação de depressão crônica, de tristeza aguda. E eles vão deixando piorar, vão deixando piorar, vão deixando piorar. O normal é que quando você está nessa vida, por mais que essa vida seja difícil para a maioria das pessoas, o normal é você ter pontos ali em que você fica triste, mas você depois reage. É como se fosse um luto. O luto ele tem prazo para começar e tem prazo para terminar. Então você sai do luto, vai lá, sacode a poeira e continua. A determinação de sempre. O normal é isso. Quando você sente que você não tem mais essa capacidade de reação frente a alguma coisa, alguma tribulação que você passou na vida, algum drama, algum problema, você não tem mais esse ciclo, né, em que a situação vem, ela te abate, mas depois você supera, você fica em tristeza constante, então você já tem que ver que você não está no estado normal. O estado normal é esse, repetindo aqui, você está numa situação normal, de repente vem aquela enchente, aí leva tudo, bum! Aí é claro que vem a tristeza, mas a tristeza ela tem que terminar. E aí varia de cada um. Para alguns pode ser só um dia, para outros pode ser uma semana, para outros pode ser duas. Mas não pode ser um prazo maior do que um mês. Não pode. Não pode. Se passar disso, se você não conseguir mais reagir, então já acende o alerta. Eu estou em estado de depressão crônica. Eu estou em estado de tristeza aguda. Não é o normal. Eu não consigo mais ter força para reagir. Aí você tem que procurar seus mecanismos. Para alguns pode ser ajuda psicológica, para outros pode ser deixar de consumir determinados tipos de conteúdo, entendeu? Pedir ajuda para amigos, pedir ajuda para pessoas que conhecem, procurar força de alguma outra forma. Para outros pode ser em Deus. Eu sei que às vezes essas pessoas que estão nesse tipo de situação, elas muitas vezes não acreditam em Deus. Eu inclusive vou fazer um outro vídeo, tá? Um outro vídeo a respeito de perfeição divina, para que nós consigamos entender a crença cristã, já que eu fiz aquele outro vídeo lá que eu falo que Deus é cope, e eu continuo acreditando que é, mas acredito que em determinados casos esse cope, ele é um cope que não faz mal, tá bom? Então basicamente é isso. Se você sente que está numa situação que pode te levar ao churrascamento, não deixe essa situação ir até o final. Trate esse tipo de coisa no começo, tá bom? Esse é o conselho que eu tenho para vocês. Para alguns eu sei que vai funcionar, para outros pode ser que não funcione, mas enfim, o que eu tenho para falar é isso. Escrevam o que vocês pensam sobre isso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até a próxima.